Sempre que eu converso com alguém que está começando a trabalhar com criação de sites, ou com um aluno, algum mentorado meu, sempre surge o desafio, a dúvida acerca desse começo em relação a investimento, em relação a dinheiro. Porque para você trabalhar com criação de sites, normalmente você precisa investir em algumas ferramentas. É como trabalhar como eletricista ou como a maioria das coisas, não é? A gente precisa investir em ferramentas, em recursos para tornar o nosso trabalho mais fácil, mais produtivo, mais rápido, melhor, enfim. As ferramentas são necessárias para o dia a dia de todo profissional, eu acredito, de qualquer profissional. E nesse universo de criação de sites, existem algumas ferramentas incríveis, outras ferramentas não tão incríveis. As incríveis, inclusive as não tão incríveis, são pagas e existem ferramentas gratuitas, incríveis e não tão incríveis também. E eu gostaria de, nesse vídeo, abordar tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi nesse universo para poder compartilhar com você que está no começo, que está começando. Mas eu não vou conseguir, né? Sei lá. Isso daria um dia, 2 dias, 3 dias para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com você para tornar esse começo um pouco mais leve, um pouco mais fácil e principalmente tornar esse começo possível, porque muita gente acaba não avançando ou nem começando porque acreditam que sem as ferramentas pagas elas não podem começar, ou seja, não conseguirão fazer um trabalho maravilhoso, não conseguirão entregar algo incrível para o cliente, então elas nem começam, ou começam, mas não avançam. O fato é que quando eu comecei usando ferramentas gratuitas. Eu até tive condição para investir em ferramentas, mas eu quis começar com as ferramentas gratuitas, até porque eu não tinha, sinceramente, eu não tinha absoluta certeza de que eu gostaria de continuar fazendo isso. Então eu decidi não investir dinheiro em ferramentas no começo. E eu comecei usando o WordPress, né? Eu uso o WordPress até hoje. Comecei usando o WordPress, que é um recurso gratuito, né? Que para quem trabalha com criação de sites é o que eu recomendo, trabalhar com WordPress. O WordPress é uma ferramenta que ele nos ajuda a criar sites desde os mais simples aos mais avançados possíveis. Então, o WordPress é uma ferramenta incrível, tá? Você pode pesquisar sobre isso, você vai descobrir. E com o WordPress, eu utilizei também o Elementor. É uma ferramenta para criação de páginas. Ele facilita bastante a criação personalizada de páginas, né? Porque no WordPress você tem os temas, os templates, que eles são meio que padronizados. Então você consegue personalizar uma coisa ou outra, mas você não consegue construir as coisas perto do zero, né? Tem coisas que a gente quer construir ali meio que do zero, e o WordPress você precisa de um conhecimento mais avançado em programação para você conseguir fazer isso com o WordPress puro, tá? Agora, se você não curte programar ou você tem um conhecimento básico de programação, enfim, se você não tem um bom domínio de programação, eu recomendo para quem está começando duas ferramentas. O Elementor, para usar junto com o WordPress, que vai te ajudar a personalizar suas páginas, as páginas dos seus clientes, e o Zion Builder, é um concorrente do Elementor, que também tem uma versão gratuita. Eu recomendo essas duas ferramentas. Tem outras também, tá? Tem o WP Bakery, eu não sei exatamente como pronuncia, mas as duas ferramentas que eu costumo mais recomendar para quem está começando e vai trabalhar com WordPress,
como ferramenta principal para a criação de sites é o Elementor e o Zion Builder. Um dos dois, tá? Um dos dois. Talvez você use um em um determinado projeto, talvez você use o outro em outro projeto, mas essas duas ferramentas vão facilitar a sua vida nesse começo para a criação de páginas. Depois que você avançar um pouco, talvez depois do primeiro cliente, talvez você já consiga investir dinheiro para contratar, para comprar uma ferramenta mais robusta, uma ferramenta que vai de fato proporcionar para você o profissionalismo que você gostaria para entregar para os seus clientes. Inclusive, a ferramenta que eu indico para quem quer profissionalizar o seu trabalho como web designer ou como agência de criação de sites é o Oxygen Builder. O Oxygen, ele é uma ferramenta muito madura, uma ferramenta que vai te proporcionar assim muita liberdade. Você consegue construir qualquer coisa do absoluto zero. Eu quero criar um botão para uma determinada seção ali do site do meu cliente. Esse botão ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter 3 cores. Essas cores têm que mudar conforme a ação do visitante. Enfim, você consegue personalizar 100% um simples botão dentro do site do seu cliente. Então, o Oxygen Builder é a ferramenta que eu recomendo para quem quer tornar o seu trabalho realmente profissional. E isso pode acontecer logo após o seu primeiro contrato, né? Porque é uma ferramenta relativamente barata para quem quer trabalhar com criação de sites de forma profissional. E é uma ferramenta que você paga uma vez só, você não tem que assinar ela, ficar pagando anualmente, como existem outras ferramentas que nem têm a mesma qualidade que o Oxygen. Então, é uma ferramenta que eu costumo recomendar para quem quer profissionalizar o seu trabalho. E eu tenho um ponto importante para falar com você ainda nesse vídeo, que são os temas e plugins no LED, né? Eu vou falar dessa forma, nem sei se é dessa forma exatamente que pronuncia, mas são os temas e plugins que algumas pessoas acabam usando, principalmente no começo, porque não tem dinheiro, junto com o WordPress. O WordPress por si só é uma ferramenta totalmente gratuita. E aí algumas pessoas baixam plugins e temas da internet que são adaptados, né? Eles são craqueados, ou seja, na sua origem, aquele tema, aquele plugin, eles são pagos. Só que alguém foi lá e alterou o tema, alterou o plugin e tornou ele acessível para você sem que você precise pagar. Só que isso pode acarretar um problema enorme. Não só eticamente, né? Você não está sendo ético com quem desenvolveu aquele plugin, aquele tema, não está sendo justo, não é? Porque aquela empresa ela tem uma equipe para manter o trabalho, né? Para manter o projeto, e isso tem um custo, né? Então, de forma ética, não está sendo legal. Esse é o primeiro ponto. E o problema de fato que você pode enfrentar é que você pode causar problemas para o seu cliente, para os clientes do seu cliente e para outras empresas que hospedam o site no mesmo servidor que o seu cliente está. Isso se o seu cliente utiliza um servidor de hospedagem compartilhado. Isso pode ser um problema gigantesco, porque um plugin ou um tema que foi craqueado, ele pode acompanhar, ele pode trazer com ele um script ali, um comando que permite a pessoa que craqueou esse plugin, esse tema, ter acesso ao servidor de hospedagem, ter acesso a informações do seu cliente, a informações dos clientes do seu cliente. Então, definitivamente, eu não recomendo em hipótese alguma que você comece o seu trabalho usando
recursos como esse, não é? Usando um plugin ou um tema que foi craqueado. Eu definitivamente não recomendo. Isso vai te trazer problema com absoluta certeza. Não faça isso. Você tem recursos gratuitos para você começar. Como eu acabei de dizer, Zion Builder e Elementor pode te ajudar bastante nesse começo. E eu tenho absoluta certeza, com um contrato que você fizer, você já vai ter condição financeira para investir em uma ferramenta de forma legal, comprando essa ferramenta, inclusive comprando direto com o fornecedor, sem nenhum intermediário. E você vai construir coisas incríveis, vai ficar tranquilo, não vai gerar problema nem para você, nem para o seu cliente, nem para os clientes do seu cliente. Então, considere isso que eu estou falando, evite, não faça isso com você, não faça isso com o seu cliente. Um outro detalhe que eu quero falar ainda nesse vídeo é o seguinte: se você se depara com um projeto que exige recursos pagos, exige recursos que você não sabe como fazer, mas existe uma ferramenta que pode te ajudar com isso, e essa ferramenta é paga, é simples de resolver isso, tá? Você vai pegar o briefing do projeto, né? A ideia do cliente ali, do que ele precisa, do que ele quer, o que ele espera para esse projeto, e aí você vai fazer um plano, você vai analisar bem o que precisa, quais são os recursos que você precisa para entregar esse projeto, e depois disso você vai dar o orçamento para o cliente. Então, feito isso, identificou que o projeto exige uma ferramenta paga, coloca isso no orçamento. Você não precisa colocar lá no orçamento, olha, para eu conduzir esse projeto você tem que comprar tal ferramenta. Você não precisa. Você pode simplesmente adicionar o valor na sua mão de obra, o cliente vai pagar por esse recurso que você precisa para construir o site. Então não se preocupe com isso, tá? Bom, esses assuntos é o que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você gostaria de fazer alguma outra pergunta, faça isso nos comentários, eu terei o maior prazer em te responder. E talvez a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta, pode se tornar um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa uma curtida aí embaixo. E se você acha que faz sentido compartilhar com alguém, compartilhe. Com certeza vai ajudar outras pessoas. Um forte abraço, até a próxima.